Olá, turma do nono B, tudo bem com vocês? Como estão? Espero que estejam muito bem, né? Hoje nós teremos a nossa aula de português, certo? A nossa aula de redação será quinta-feira. Mas como é que vai fazer, professora? Quinta-feira e a gente vai ter que entregar atividade na quinta? Não. Nós vamos fazer assim. Na quinta, eu posto a aula de redação. Vocês fazem a atividade de redação e vão entregar na outra quinta, certo? Nós vamos fazer assim. A de hoje, de português, é que vocês têm que me entregar a quinta dessa semana. Combinado? Se vocês conseguirem entregar a de redação na quinta mesmo, tudo bem. Se não, me entrega. Eu vou dar o prazo de segunda. Da quinta não está muito longe. Vamos fazer o seguinte. Essa de português, que o vídeo vai na terça-feira, vocês me entregam na quinta. A de redação, que o vídeo vai ser na quinta, vocês me entregam na segunda. Combinado? Até às 17 horas. Tá certo? Não se esqueçam. Português até quinta. Redação até segunda. Resolvido. Bem, nós estamos trabalhando em português com a questão das frases, orações e períodos. Períodos ainda não chegamos. Estamos em frases e orações, vendo as locuções verbais. E eu passei uma atividade para vocês e percebi que vocês ainda estão com dificuldade de identificar quando tem verbo e quando não tem. Não se culpem, é normal, tá? A gente praticando vai conseguir resolver esse problema, tá certo? É fácil. Veja, o que você tem que saber é identificar os verbos. Como é que a gente consegue, professora, praticando? Vamos praticar a identificação de verbos para achar se ali é uma oração ou não, tá bom? Lembrando que os verbos, eles são conjugados. Qual foi a dica que eu dei para você de conjugação? Se você achar que uma palavra é verbo, coloque ela no presente e no passado. Se ela for para o presente e for para o passado, ali é verbo. Se não acontecer isso, não é verbo. Então você não tem como ter ali uma oração. Será uma frase nominal, certo? Agora, se você tiver dois verbinhos juntos, dois verbos juntos numa frase, sem nada entre eles, ali você tem uma locução verbal, que conta como sentido de um verbo, então de uma única oração, certo? Então vamos ver aqui o texto que nos reserva, vamos ver. Eu acho que vai dar para enxergar, agora melhorou, agora está dando para enxergar, né, turma? Vamos lá. O texto é o seguinte. Elaine não acreditou no que estava vendo. Que horror, pensou ela. Não tenho nem palavras. Era o fim. Acabou. Triste, ela se foi. Perdão, faltou uma vírgula. Triste, ela se foi. Lágrimas nos olhos, dor no coração e a decepção. Viu o menino de quem ela gostava beijando outra. Certo? Aqui nós temos um texto um tanto quanto dramático, né? Mas a gente imagina o que ela sentiu. Então vamos lá. O que é que eu quero de vocês aqui? Nada que ninguém se comova com o texto. Tá? A gente não vai interpretar. A gente vai encontrar frases nominais e orações desse texto. Certo? Ele está muito bem divididinho. Aí a gente vai tentar analisar cada pedaço. Vamos analisar essa primeira parte aqui. Elaine não acreditou no que estava vendo. Veja se vocês encontram verbos aí. Se vocês encontrarem verbos, é porque aí nós temos orações. Se os dois verbos estiverem juntos, por exemplo, se você encontrou um verbo, uma oração. Se você encontrou dois verbos e esses verbos estão juntinhos, uma oração ainda. Se você encontrou mais de um verbo e eles estão separados, temos mais de uma oração. Certo? Vamos lá? Elaine não acreditou no que estava vendo. Qual foi o verbo que você viu aí? Ah, acreditou é um verbo. Veja, como é que você sabe? Acho que acreditou é um verbo. Acreditou está no passado, acredito no presente. É verbo. Certo? No que, qual foi o outro que vocês acharam? Estava. Isso. Estava no presente, ou está no presente, estava no passado. E vendo, é verbo também. Vi no presente, né? Eu vejo no presente, eu vi no passado. Então, nós temos aqui 3 verbos. Mas quer dizer que a gente tem 3 orações? Eu disse a vocês em aula anterior
O número de orações, né, é contado pelo número de verbos. Porém, olha o porém, quando nós temos uma locução verbal, ou seja, dois verbos juntos, eles funcionam como um verbo só. Então, a gente conta os dois como uma única oração. Então, aqui, ó, observe. Tá dando pra ver aí? Deixa eu ver. Aqui eu tenho dois verbos juntos. Não tem nada entre eles, ó. Nada, dica de nada. Deixa eu ver se dá pra ver melhor agora. Não tem nada entre eles, tá vendo? Então, isso é uma locução verbal. Logo, se é uma locução verbal, tem o sentido de um único verbo. Então, se tem o sentido de um único verbo, quer dizer que aqui representa uma oração. Aqui no trecho onde ele está. E aqui acreditou outra oração. Então, de Elaine até Vendo, nós temos duas orações. Certo? Elaine não acreditou, uma oração. No que estava vendo, duas orações. Tá? Vamos para a próxima. Vou de ponto em ponto, tá certo? Que é melhor. Que horror. Que horror. Tem verbo aí, gente? Que é verbo? Não. Né? Eu tenho que no presente, que no passado? Não. E horror é verbo? Eu horror, eu horria. Não tem como conjugar, né? Então, nessa frase, nós não temos verbo. Logo, vai ser uma oração? Não, senhor. Vai ser o quê? Uma frase nominal. Então, aqui eu tenho, ó, frase nominal. Certo? Vamos para outra. Pensou ela. Pensar. Será que pensar é verbo? Ela a gente já sabe que não é verbo. Pensar, será que é verbo? Pensou? Eu penso, eu pensei. Presente e passado. Então, pensar é verbo. Então, pensou ela é uma oração. Então, aqui, ó, oração. Não tenho nem palavras. Aqui, será que temos oração? Não tenho nem palavras. Será que é uma oração? Qual seria o verbo? Vou deixar com vocês aí. De não tenho nem palavras. Qual seria o verbo? Será que nem é verbo? Palavra? Eu palavro. Tem isso? Acho que não. Qual é o verbo? Tenho. Muito bem, ó. Tenho. Eu tenho, presente. Eu tive, passado. Certo? Então, tenho é verbo. Tem mais algum aqui até palavras? Não, não tem. Então, aqui também só tem uma oração. Era o fim. Era o fim. Em era o fim. Tem verbo aí? Será que tem? Veja. Eu disse a vocês que nós temos um verbo bem pequenininho, que é o verbo ser. Mas ele é um danadinho para passar despercebido por nós. Só que o verbo ser é um verbo. Como é que ele conjuga? Eu sou, tu és, ele é. No passado, eu era, ó, tu eras, ele era. Certo? Ou eu fui, tu foste, ele foi. Então, aqui é o verbo ser. Ó, era. Fim é verbo? Fim. Não. Então, aqui é uma oração só também. Acabou. Acabou. Aqui é uma oração ou frase nominal? Acabou. Como é que eu vou responder essa pergunta? Se é oração ou frase nominal? Primeiro, vou ver se acabar é um verbo. Eu acabo, eu acabei. É verbo. Então, aqui é uma oração. Poxa, professor, e pode ter uma oração com verbo sozinho? Pode. Toda oração tem que ter verbo, certo? Pode ser ele sozinha. Ele sozinho, perdão. Você pergunta assim, cadê fulano? Morreu. É oração. Cadê fulano? Viajou. É oração, certo? Porque o verbo, ele sozinho, ele tem tanto significado que ele pode ser uma oração. Aí, triste, ela se foi. Nesse trecho, triste, ela se foi. Tem algum verbo? Tem. Qual é? Triste? Triste é verbo? Vamos lá. Eu triste, eu tristei.
Não, eu estou triste, você está usando outro verbo, que é estar. Não é triste. Triste teria que ser verbo conjugado sozinho. Então não é. Então, triste ela se foi. Não é triste o verbo. Qual é o verbo? Foi. Foi é o verbo ir. Eu vou. Eu fui. Então, conjugo presente e passado, né? Logo é oração, é verbo. Lágrimas nos olhos. Tá dando pra ver aí? Tá. Lágrimas nos olhos. Em lágrimas nos olhos, qual é o verbo? E aí? Lágrimas é verbo? Olhos é verbo? Não. Olhar é verbo. Eu olho, eu olhei. Mas aqui é olho? Não, é olhos. Os substantivos. Olhos. Então não é verbo. Tá? Então nessa frase, lágrimas nos olhos, eu tenho verbo? Não. É oração? Não. Vai ser o quê? Frase nominal. Gente, é um trabalho que tem que ser feito com calma. Não adianta vocês quererem ir no chute. Eu vi lá, nessa questão que eu passei na atividade passada, que alguns responderam assim, no impulso, porque viram que era uma frase menor, botaram que era frase nominal, mas não é. A frase nominal está bem no iniciozinho do parágrafo lá. E não tem verbo. Agora as outras que vocês botaram, até uma que botou é verdade, tem verbo, verbo ser. Vamos lá. Dor no coração e a decepção. Aqui, dor no coração e a decepção. Tem verbo? Dor não é verbo. Coração também não é. Decepção. Ah, professora, mas tem o verbo decepcionar. Certo. Mas aqui, veja. Ele não está terminado em R. Certo? Nem está conjugando aí. Existem verbos que também dão origem a substantivos. Eu já comentei isso com você. Com vocês. O caso de olhos, tem o verbo olhar, mas aqui está no formato do substantivo. A mesma coisa aqui, o caso de decepção. Tem o verbo decepcionar, mas eu não estou conjugando o verbo aqui. Né? Estaria se eu estivesse, eu me decepcionei, ele me decepcionou. Aí com essas terminações, e, ou, aí você tem uma conjugação verbal. Dessa forma, decepção é substantivo. Então, não é verbo, não está conjugado. Tá? Então, nessa aqui, dor no coração e a decepção, eu não tenho verbo, logo não é uma oração, é frase nominal ainda. Certo? Frase nominal também. Por que frase? Porque tem sentido, certo? Opa, encostei aqui. Frase porque tem sentido e nominal porque não tem verbo. Aí lá tem a última. Viu o menino de quem ela gostava beijando outra. Aqui tem uma vírgula. Viu o menino de quem ela gostava beijando outra. Tem verbo aí. Tá sim de verbo, né? Vamos ver se vocês acham. Viu o menino de quem ela gostava beijando outra. Quais serão os verbos que estão aí? Me digam. Viu, o verbo ver. Eu vi, eu vejo, ele vê. Eu vejo, eu vi, viu. O menino de quem ela gostava, eu gosto, eu gostei. E beijando. Beijar é o verbo, certo? A terminação em NDO também indica a presença de verbo. Então, aí nós temos, nesse último trecho, 3 orações. Viu o menino, uma. De quem ela gostava, 2. E beijando outra, 3. Tá vendo, gente? Não é difícil, não. Agora a gente tem que realmente prestar atenção. Tá certo? Eu estou revendo com vocês toda essa parte de frase, oração em período, porque nós vamos entrar no estudo dos períodos, tá? E aí vem período composto, aí vem coordenação, subordinação, e aí vocês precisam estar conseguindo identificar quando tem oração e quando não tem, porque o período precisa de orações, tá certo? Vou deixar aí no WhatsApp de vocês uma atividade, façam com capricho. Copiem esse texto também no caderno, por favor. Deixa eu focalizar bem ele, tá vendo?
Copiem esse texto no caderno também para vocês terem como base ele, para vocês poderem estudar frase, oração e período, certo? Copia ele com essas observações que eu coloquei, né? E aí, depois, você faz a atividade, tá certo? Não deixe de fazer as atividades. Eu estou corrigindo, estou vendo o que vocês estão fazendo. Qualquer dúvida, me perguntem. Tenho recebido dúvidas das pessoas, né, de alguns de vocês, que têm me perguntado. Eu demoro um pouquinho a responder, porque eu vou ver na quinta-feira só, que eu tenho outra escola também. Então aí eu dividi para ser na quinta-feira. Aí quinta-feira eu atendo todo mundo. Estou até de noite respondendo, certo? Então vocês mandam a atividade, eu corrijo e tiro as dúvidas caso vocês tenham, tá bom? Aguardo vocês então. Tchau, tchau.